Olha, vamos falar de um assunto que, nossa, só de ouvir a palavra já dá um calafrio em muita gente. Dívida financeira. É um tema que a gente conhece bem, né? E quase sempre ele vem cheio de estresse, de planilhas, de preocupação. Mas e se a gente olhasse para tudo isso de um jeito completamente diferente? Pois é, pensa comigo. E se aqueles números no vermelho lá no extrato do banco forem só uma parte da história? Na verdade, só a pontinha do iceberg. É essa a pergunta central que a gente vai desvendar aqui. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Então, vamos lá. Para começar a entender essa ideia, a gente precisa ir direto no conceito fundamental que está por trás de tudo. Pensa assim, toda dívida tem, na verdade, duas camadas. A primeira é a que a gente conhece, a dívida material, é a parte visível. O financiamento do carro que atrasou, o empréstimo no banco, a fatura do cartão que virou uma bola de neve. É o fato, o acontecimento. Mas por baixo de tudo isso, existe a dívida emocional. E essa não tem nada a ver com números. Ela é sobre relacionamentos, sobre aquelas dinâmicas invisíveis que, no fim das contas, levaram a gente até ali. E aqui está a grande sacada. Essa frase, ela resume tudo. Basicamente, o que ela quer dizer é que a dificuldade financeira que aparece na superfície é, na maioria das vezes, só um sintoma de um nó, de um emaranhado emocional e de relações que está lá bem mais fundo. Tá, mas como é que essa tal de dívida emocional funciona na prática, na vida real? Geralmente, ela nos prende em duas grandes armadilhas. E essas armadilhas são quase como dois lados da mesma moeda. De um lado, tem a necessidade de alguém vir e te resgatar, e do outro lado, a necessidade de evitar ter que resgatar os outros. Vamos entender cada uma delas. A primeira armadilha é essa, a dinâmica do salvador. A pessoa se endivida e, seja de forma consciente ou não, fica ali esperando que alguém apareça para resolver tudo. Pode ser um pai, um cônjuge, um amigo, ou até uma força superior, quem sabe. O fato é que a dívida material existe porque por baixo tem uma expectativa emocional de que outra pessoa vai assumir aquela responsabilidade. Já a segunda armadilha é o exato oposto. Pode parecer estranho, mas aqui a dívida funciona como um tipo de escudo de proteção. Muita gente se mantém endividada porque, se tivesse dinheiro sobrando, se sentiria na obrigação de carregar todo mundo nas costas. Ajudar a família, emprestar o nome, passar o cartão para um e para outro. Nesse caso, a dívida vira a barreira perfeita para não ter que dizer não e enfrentar o julgamento dos outros. Ok, entender as armadilhas é o primeiro passo. Agora, vamos ver como elas se manifestam no nosso dia a dia. Elas costumam aparecer em três posturas, três jeitos de se relacionar com a dívida. E o mais interessante é que essas três formas não têm a ver com o tamanho da dívida, se é muito ou pouco dinheiro. Tem a ver, isso sim, com a atitude que se toma em relação a ela. É uma questão de postura mesmo. A primeira forma é a da vitimização, a de viver por causa da dívida. É quando tudo na vida é culpa dela. Ah, eu não posso estudar por causa da dívida. Meu relacionamento está péssimo por causa da dívida. A dívida vira um escudo, sabe? A justificativa universal para não agir, para não mudar, para ficar parado. Essa segunda forma é mais complexa. É viver pela dívida. Aqui, a pessoa parece que não quer sair do buraco. Pelo contrário, ela cultiva aquela dívida, fala dela o tempo todo, transforma na sua própria identidade. Por quê? Porque a dívida se torna uma ferramenta muito poderosa para manipular os outros, para gerar culpa, para obrigar as pessoas a fazerem coisas. Vira uma arma emocional. Certo, a gente já entendeu o problema, já viu como ele se manifesta, então qual é o caminho para sair disso? Parece que a chave de tudo está na escolha de uma nova postura. E aí entra a terceira e mais poderosa das posturas: viver apesar da dívida. É aqui que o jogo vira. É quando se entende que a dívida é uma circunstância, é um estado, e não uma sentença para a vida toda. É possível começar um negócio, estudar, cuidar dos relacionamentos, apesar da dívida. A ação não depende de ter um nome limpo, depende de uma decisão de maturidade. Mas se essa postura é tão transformadora, por que é tão difícil chegar nela? Porque lá no fundo existe uma troca oculta. Muita gente permanece endividada para obter afeto e reconhecimento, coisas que o papel de coitado ou de vítima proporciona. Então, se troca a chance de construir algo real, de ter uma recompensa de verdade, de deixar um legado, por essa necessidade imediata de atenção. E isso nos leva a uma verdade que é, sinceramente, libertadora. Pensa comigo.
Ninguém é capaz de criar um problema que seja maior do que si mesmo. Não faz sentido. Se a dívida existe, foi porque alguém a criou. E, por definição, quem cria é sempre maior do que a criação. A pessoa é sempre maior do que a sua dívida. E, para terminar, fica aqui essa reflexão. Uma dívida talvez não seja só um problema financeiro. Ela pode estar ali servindo a um propósito oculto nas nossas relações. Se for esse o caso, a pergunta-chave deixa de ser como eu vou pagar essa conta e passa a ser qual dinâmica emocional essa dívida está mantendo viva. Encontrar essa resposta pode ser o primeiro passo para a verdadeira liberdade.